Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, com saúde, com paz, acima de tudo, com muita vontade de aprender matemática. Estou passando para fazer as orientações da nossa última semana de atividades do terceiro bimestre. Encontro no PET de vocês, semana 9 e 10, uma vez que a gente está juntando as atividades de 2 semanas em uma para reservar a próxima semana somente para a recuperação de alunos. Então essa semana é a semana do fechamento do PET. Espero que vocês consigam colocar em dias as atividades e até no máximo dia 4, segunda-feira que vem, ou segunda-feira da semana que vem, vocês possam estar entregando todas as suas atividades, seja via conexão escola, que é o caminho mais adequado, ou via escola, tá bom? Então vamos à atividade. Vou estar passando aqui umas orientações sobre cada atividade. Para essas 2 semanas nós temos 7 questões, sendo elas bem tranquilas. Se o aluno dedicar bastante a essa atividade, é possível fazer em no máximo 2 horários. Nós temos 10 aulas para fazer, tá bom? E vocês conseguem fazer até em 2 horários. Então é possível colocar tudo em dias. Primeira questão, tem esse retângulo dividido em 10 retângulos menores e 4 deles coloridos de vermelho. A pergunta é: qual é a porcentagem que está pintado de vermelho? Então, o que a gente faz? A gente tem algumas maneiras de descobrir essa porcentagem. Aqui tem uma orientação. Para transformar fração em porcentagem, você pode dividir o numerador pelo denominador. Depois basta multiplicar o resultado por 100 e o resultado já será uma porcentagem. Então, essa é uma maneira. Outra maneira já é multiplicar o numerador por 100 e dividir pelo denominador. E você também encontra a porcentagem. Certinho? Então, para essa primeira questão, somente isso. Vamos para a questão 2. A questão 2 pede para calcular as porcentagens. Quanto é 25% de 300, quanto é 50% de 500, quanto é 30% de 1000. Orientação, mesma coisa, você vai escrever esse valor porcentagem em fração, 25 sobre 100, ou 25 centésimos vezes 300. Aí a orientação é a mesma do exercício 1, você pode dividir o numerador pelo denominador e multiplicar por 100, ou no caso aqui você poderia multiplicar numerador por 300 e dividir por 100, tá? Melhor dizendo, vamos lá, 25 por 100, tá? Você pode dividir o numerador pelo denominador e multiplicar pelo valor 300, ou multiplicar o numerador por 300 e dividir por 100, tá bom? Então 25 vezes 300 sobre 100, 50 vezes 500 sobre 100, 30 vezes 1000 sobre 100. Próxima, questão 3. Observe no quadro abaixo uma promoção de uma loja de calçados. Ao comprar esse tênis à vista, o valor do desconto oferecido por essa loja foi de quanto? Nós temos aqui ó, o percentual e o preço do tênis. O tênis é R$ 300 e na compra à vista você vai pagar 50%. Então eu quero saber quanto é 50% do tênis, tá? Quanto é 50% de R$ 300? Calculando, bem tranquilo, deixa os cálculos. Questão 1, 2 e 3, deixa os cálculos. Na questão 4, é só leitura, tá? Não tem cálculo para fazer, é só leitura. Para medir o ângulo θ entre o ponteiro de um relógio, Bruno posicionou um transferidor conforme indicado na figura abaixo. Qual é a medida do ângulo θ? Então você vai fazer a leitura do transferidor. Observe que esse transferidor tem duas contagens. Uma começando aqui do lado externo do 0, 10, 20, 30, você vai fazer a leitura, tá? Do ângulo θ indicado. Então, qual é a leitura desse transferidor? Não tem conta para fazer, só leitura. E tem uma outra leitura
que seria a medida de baixo aqui. Então, nesse caso, ele começaria aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Qual que é a medida que você vai usar? Nesse caso, orientação, a medida que começa do zero, ó, sobre um lado do ângulo, posicionado sobre o lado do ângulo, zero. Colocou lá o zero posicionado do lado do ângulo, colocou nesse lado de cá, tá? Então, pega a leitura, vai ser o outro lado do ângulo, ó. Tranquilo também, não é? Questão 5 também não tem conta para fazer. Basta você prestar atenção que Maria desenhou uma figura e depois fez 3 tentativas para desenhar uma ampliação dessa mesma figura. Observe que a figura que Maria desenhou é esse pentágono, né? Tem 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5, figura 1. E é uma figura bidimensional. Ela está sobre um plano. Então você vai olhar as duas dimensões dela. A ampliação tem que ser olhada em 2 dimensões. Vamos chamar isso aqui de largura ou comprimento, pode ser comprimento e altura, ou comprimento e largura. Você vai chamar, nessa dimensão você tem 2 quadradinhos, e nessa altura você tem 1, 2, 3. Então 2 por 3, né? A altura é 3 e a largura ou comprimento 2. Então você vai perceber, se eu vou fazer uma ampliação, eu tenho que mexer nessas 2 dimensões e na mesma proporção. Qual que é a figura que obedece o aumento da largura e da altura? Você vai olhar com carinho e vai assinalar a resposta certa, também não tem conta para fazer, tá bom? E a gente indo para a questão 6 e penúltima questão da atividade da semana 9 e 10, observe a imagem. Eu tenho um plano cartesiano, e nesse plano cartesiano eu tenho uma figura ABCD, que é um trapézio, né? Um trapézio retângulo, reto em D. Então nós temos um trapézio retângulo, ABCD, reto em D, um quadrilátero chamado de trapézio, e eu estou querendo saber as coordenadas dos pontos. Ponto A, está aqui o ponto A. Quem é as coordenadas do ponto A? Você vai olhar o eixo X. Quem está lá no eixo X? Ó, do A, você vai lá no eixo X, você pega o primeiro valor sempre do eixo X, 2. Do eixo Y, quem? 3. Então, 2 associado com 3, 2,3. 2,3 é o par ordenado que representa o ponto A. Depois você vai fazer para o ponto B, vai olhar no eixo X, vai olhar no eixo Y, vai fazer para o ponto C, para o ponto D e vai responder a questão. Pergunta aí, esse quadrilátero é chamado de quê? Já te falei, né? O nome do quadrilátero. É só prestar atenção no vídeo aí que vocês vão saber, já falei a resposta. E, fechando já a lista de exercício para a semana 9 e 10, no quarto de Fernando tem uma estante de nichos para carrinhos, onde cada nicho pode ser representado ou localizado por uma linha e uma coluna, ou representado por um par ordenado. O desenho abaixo informa isso. Arrumando essa estante, Fernando colocou seu carrinho favorito no nicho ou na posição. Em qual posição? Posição 2, associado com S. 2S. Qual é o carrinho favorito de Fernando? Então você vai olhar 2 com S e descobrir qual dos 4 carrinhos é o favorito do Fernando. E é só isso para esse terceiro bimestre. Espero ter ajudado vocês um pouquinho nessa orientação. Desejo uma boa semana de estudo para vocês e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.